E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mapear o cenário que nós estamos vivendo aqui na Bolsa, vou falar das principais ações, energia, bancos, seguradoras, os riscos de cada uma. Então fica no vídeo, vale a pena, deixa seu like, não esquece, e vamos aqui sem enrolação primeiro falando do cenário geral, né? Falando da pandemia, como é que tá, né? Teve essa recuperação aqui que assustou o mercado com a nova variante, ela começa a dar sinais de diminuição. Mas o lado positivo é que com a vacinação que teve uma boa evolução também no mundo, né, inclusive no Brasil, a mortalidade diminuiu, que ameaça um pouco aí, um pouco menos, né? Mesmo assim é preocupante sim, né? Nós vemos aqui no Brasil, por enquanto a variante ainda não causa estragos, mas nós vemos várias notícias que ela já chegou, já tá forte no Rio, tá bombando lá. Então a gente tem que ficar atento, esses casos podem voltar e dependendo aí da ocupação hospitalar, pode levar a novos aí lockdowns e aquela crise toda que acontece, sem contar na parte humana que é terrível, né? Eu tô falando mais aqui focando na parte de investimentos. Bom, o IGPM é outro ponto que a gente tem que ficar aí em mente, né? Olha só, ele estava descontrolado, mas de 3 meses para cá tá controlado, né? Dentro do nível que ele estava antes, aqui eu poderia chamar tranquilamente de controle, né? 0,60, 0,78, 0,66. Então, começa aí a ficar sob controle o IGPM. Vamos ver se vai continuar dessa forma. Por enquanto, deu uma bela tranquilizada. O IPCA, que era esperado aí ficar também sob controle, não está, né? Está acima do que estava antes. De uma certa forma, né, não pode acontecer o IGPM só aumentar o IPCA, não. Vamos esperar também que o IPCA volte a ficar controle, mas por enquanto ele está aí elevado, né? Mas pelo menos não está naqueles níveis altíssimos do IGPM. E aí a greve dos caminhoneiros é uma ameaça também, né? Ela pode impactar em diversos setores da economia, por exemplo, as exportadoras têm a Vale, a Usiminas, a Gerdau, a CSN, diversas aí mostrando o impacto do EBITDA em 2018, o Bradesco BBI que fez esse estudo, e teve aí um certo impacto, né? E não é só nas exportadoras, aí também temos o varejo, de forma geral impacta muitas e muitas ações, mas não é gigante, mas quanto maior for o tempo aí, o período da greve, maior pode ser o impacto. Tô falando de possibilidade, talvez nem aconteça isso aqui, né? E o pior de tudo realmente é se a greve resultar em uma redução artificial do preço do combustível Petrobras. Aí, isso aí é trágico para a Petrobras. E é para mostrar como o mercado é ineficiente, a gente tem que aproveitar esses momentos. Olha só, esclarecimento do questionamento da CVM, da Copel. Ela questionou a Copel por que está oscilando tanto aí as cotações da Copel 6. Olha só, realmente isso estudo foi até o dia 6, depois continuou essa desgrama aí. Então, cara, presta atenção. Não é na cotação que você vai ver se eu tô certo ou não. Eu falei isso no passado, a 3 estava barata, ela alcançou a 6, depois voltou a acontecer isso aqui. Não é que seja certo a 6 tá maior, é que de novo aconteceu o negócio errado. Olha só, a gente pega aqui os últimos 5 dias, subiu 3,62 a 6 e a 3 caiu 2,48, ou seja, aumentou de novo a diferença, não faz nenhum sentido. Elas tinham que estar a preços próximos, na verdade iguais até, mesmo que o dividendo seja menor para 3, porque a 3 é as ações ON, as ordinárias, a ação legítima da empresa, a mais protegida. Então aqui 14,95 de yield na 3 e 13,73 na 6. Não faz o menor sentido, não é para você, assim, pode ser que de novo a 3 alcance a 6 e de novo fique distante novamente, como pode ser que da próxima vez que elas encostarem, pare com essa besteira da 3 ficar mais barato com a 6, porque não faz o menor sentido. Mas o mercado não atua conforme a gente entende, conforme a gente acha as irregularidades, as coisas incoerentes. Ele funciona aí de forma dinâmica, então a gente tem que pensar sempre no longo prazo. A 3 está melhor que a 6 e ponto final. Então temos aqui a Bradesco 4, a mesma coisa também, 5,75 de yield aqui. A gente vai para 3, 6,05. Não faz sentido, isso aqui já está perdendo há mais tempo, inclusive a Bradesco, né? Não chegou nem a igualar as duas, a 3 e a 6 da Copel ainda chegou a igualar, a Bradesco nem aconteceu isso, já há um tempo tá essa diferença e um dia se ajusta, um dia fica certo. A gente tem que ir para a ação mais correta. Pode ser até que a 3 de repente comece a ficar acima, é um negócio louco, tá?
E aí outra coisa é a Transmissão Paulista, um exemplo de uma empresa extremamente segura, que quando tem essas quedas, ela teve a taxa do dividendo, impacta realmente, mas olha só, esse monte de queda aqui geralmente é oportunidade. Quando a Transmissão Paulista cai desse jeito, a gente tem que aproveitar. Eu não estou recomendando compra, mas eu sempre aproveito. E como eu tenho muita Transmissão Paulista, às vezes eu compro só para vender depois, porque eu tenho muito, é o maior peso da minha carteira. Então assim, de olho na Transmissão Paulista, empresa segura. Quer dormir tranquilo? Eu gosto de dormir tranquilo, eu vou lá de Transmissão Paulista, Taesa, é para dormir tranquilo. Não é combinação de compra, tá? E aí a Infomoney levantou os principais fundos de logística para estar investido no momento. Eles chegaram ao Bresco Logística, com 7 indicações, o mais indicado, seguido do Renda Urbana, com 6 indicações, o TRX com 6, o Vinci Logística, Vilge 11 com 4, e o Capitania Security, CPTS 11 com 3. Eu sei que muitos de vocês estão indo atrás de fundo de papel no momento, mas eu penso o contrário, não é recomendação, mas o que eu penso? Quando os fundos imobiliários de logística estavam aí no boom, todo mundo queria falar deles, e é o momento contrário para você estar investindo. Quando muita gente está falando do assunto, geralmente é o contrário. Agora que o fundo de logística ninguém está mais falando, esse é o momento certo, eu dou o braço a torcer, as corretoras estão certíssimas, o Bresco Logística parece ser uma ótima oportunidade, tá? Então, fundos imobiliários de logística é o momento, estão abaixo do PVP. Ainda dando uma olhada no Vilge 11, olha só, 0,59 de yield, 63 centavos, né, por cota, caiu mais de 7% e tá um PVP de 0,93. Mas nem tudo é maravilha, né? Eles ficam fazendo essas subscrições por interesse dos administradores, isso aí que eu contesto nos fundos de investimento imobiliário. Eles tinham que ganhar muito mais em relação ao yield do que em relação ao patrimônio, porque aí fica muito vantagem eles fazerem subscrições atrás de subscrições, às vezes nem dá vantagem, nesse caso aqui deu, né, voltou a um valor maior, mas às vezes nem é vantajoso, eles estão mais pensando neles, mas o Vilge 11 faz subscrições interessantes, mas atenção a essas excessos de subscrição já é a sexta, né? Vamos ficar atento a isso. Eu acho isso um ponto negativo dos fundos de investimento imobiliário. Nós temos o Bresco Logística, 0,56 de yield, caiu mais de 3%, 0,93 de PVP também tá barato, né? 57 centavos por cota. A gente vê que ele é bem diversificado. Tem aí 10 propriedades A mais e uma A, então é de qualidade, né? Temos aqui o rating por inquilinos, também é de qualidade, aqui a maioria AAA. Ele também está variado aqui nos setores, né? E ele tem vacância de 2,7, contratos atípicos 58%, isso é bem interessante. Mas a locação aí não é tão longa, né? 4,3 em ano de média. Porém, a gente vale lembrar que o setor de logística desaloca e rapidamente consegue alocar, pelo menos no momento, né? Mas os contratos não são longos, não. Vendo os dividend yields aqui ao longo do tempo, tem dado uma aumentadinha. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Era a 56, depois ficou 55 por um bom tempo, e agora está 57. Então conseguiu aumentar de um ano, tá ponto positivo para o fundo de investimento imobiliário, o Bresco. Gostei desse fundo aqui. E nós vamos analisar então as principais riscos aqui para as ações: inflação, greve dos caminhoneiros, crise hídrica, pandemia, fintech, open bank, toda essa parte aí do setor financeiro, o preço, elas estão baratas ou não, e a política, né, que acaba impactando a todas. Não veja tanto as cores e veja os meus comentários, que vai ser mais importante. Inflação não tem risco para a Transmissão Paulista TRPL4. Por quê? Porque suas RAPs, suas receitas são reajustadas pela inflação. Então não é um grande risco aí para a Transmissão Paulista. Greve dos caminhoneiros, também não vejo problema. Crise hídrica, não importa se vai faltar energia ou não, ela ganha por ter lá o seu fio disponível para passar energia. Vai usar esse fio? Beleza. Não vai usar? Não tem problema, ela vai ganhar do mesmo jeito. Pandemia, também não é uma ameaça. Fintech, open bank, não é uma ameaça, nada, né? Preço, tá barato. E é uma oportunidade para quem pensa aí no longo prazo. Ela pode ter uma oscilação, diminuir um pouquinho o dividendo, como eu já calculei, né? 2022, 2023, depois começa a ir aumentando, tá? Então, fique tranquilo que Transmissão Paulista é sucesso aí no longo prazo. É só ter paciência aí com um pouco mais de um ano com ela. Aliás, nem é ruim esse ano, vai ser dividendos bons também. Política é uma ameaça? Política, nenhuma empresa do Brasil está livre. Então, uma leve ameaçinha aí, mas bem, uma das mais seguras aí também, tá? Transmissão Taesa, TAE11.
inflação pode até ser positivo se esse GPM voltar a ficar alto. Você viu que não tá alto, então no momento não tá positivo, tá normal, tá neutro, mas fique atento. Se o IPCA começar a ficar muito tempo acima do GPM, pode ser até um pouquinho ruim para a Taesa. Ela vai viver um momento contrário, né? Ela vai viver um momento contrário. É difícil isso acontecer? Em grandes escalas, em grandes números, é difícil o GPM ficar aí muito abaixo do IPCA, mas pode acontecer, então atenção. Por enquanto, o IPCA está um pouquinho acima do GPM, sim, mas em 2 meses só também, né? Greve dos caminhoneiros, livre de risco, crise hídrica, livre de risco, pandemia, livre de risco, fintech, livre de risco, preço. Não tá cara, não tá barata, mas é uma empresa extremamente excelente. Aí caiu pra mim, até a oportunidade de compra. Não vendo de jeito nenhum, a corretora mandou vender. Elas estão aí ficando louco que eu vou vender a Taesa, tá? Política, mesma coisa da Transmissão Paulista. Uma das mais seguras em relação a isso, mas tem aí o risco. Alopar, também é similar até a Taesa, eu acabei não pondo GPM aqui, mas é mais ou menos similar, né? Surfa aí a onda do GPM, mas tem esse risco aí agora. Não é risco não, né? Vai parar de ser essa festa, né? A greve dos caminhoneiros, ela não impacta em nada. A crise hídrica é um impacto muito levezinho, tá? Quase nada. Eu pus aqui só para diferenciar que não é nada, é alguma coisinha, pouquinho. Pandemia, não tem problema. Fintech também não. Preço, tá barato. Pra quem pensa a longo prazo, tá barato. Ah, mas ela caiu, eu tava errado. Não, para de ver cotação. Ela tá barata. Política, não tem também problema. Aí nós vamos pra Copel, CPLE3, muito diferente da 6, como se fosse outra empresa nesse momento, né? Tá muito barata a 3, né? Inflação livre, greve dos caminhoneiros livre, crise hídrica tem sim um certo problema. Ela é diversificada, ela tem distribuição, ela tem geração diversificada, tem eólica, tem lá a geração também hídrica, mas ela tem aí um certo impacto, você não pode ignorar isso. E inclusive deu um impacto aí nesse último trimestre. E pandemia tá livre aí, praticamente livre. Eu não diria totalmente livre, né? Porque de uma certa forma lockdowns atrapalham a economia pressiona o quê? O governo a vir aqui com politicagem, né? Mas eu vou dizer que tá livre, né? Fintech também que livre, preço tá barato, a 3 muito barata mesmo. E aí nós vamos para a ASB3, inflação também tá livre, são reajustados aí, né? Caminhoneiros também tá livre, crise hídrica é muito, muito preocupante mesmo, ela tendo também geração solar, é sim muito preocupante. Pandemia livre, fintech livre, preço. Ela tá em situação aí da Taesa quase, né? Um pouquinho mais barata, mas também ela tem um risco maior. Então assim, no mesmo nível da SB3 tem outras geradoras que podem estar mais interessantes, né? Como a Engie. Então, assim, por isso que esses dias eu até troquei um pouquinho aí da minha eu sou difícil de trocar mas eu troquei um pouquinho da SB3 pela Energias do Brasil. Assim, eu vou tentando reorganizar meu portfólio devagarzinho, aos poucos. Assim, eu acho que não é das melhores momentos para a SB3. CESP, mesma coisa que a SB3, né? Só que com uma crise hídrica que aperta mais ainda e um preço muitíssimo barato, né? Muito barato. Mas, cara, vai sofrer demais com essa crise hídrica, então pode ser que fique se arrastando esses problemas aí. Engie, IGPM aí foi o grande vilão da Engie, né? E finalmente vai deslanchar, a gente tem que ver, né? Tem que ver também o quanto o IGPM do passado ainda vai impactar agora, né? Tem que ver todo esse histórico também para trás, não é porque parou agora que já vai ficar mil maravilha. Mas tá parando o IGPM, finalmente eu acho que a Engie vai decolar, hein? Então, essa inflação aqui, ela é reajustada, não tem problema nenhum, problema pontual aí com o IGPM. O IGPM não pode subir demais. Greve dos caminhoneiros também tranquilo. Crise hídrica a nível aí menor, né? Assim como a Copel, ela tem termoelétricas, por enquanto ela vai vender, né? Isso eu não gosto muito, mas enfim, ela vai comprar aí geração solar, provavelmente, sei lá, eólica, solar, seja o que for, energia limpa. Sendo não hídrica, vai dar uma certa redução também na crise hídrica, mas a térmica é aquela que mais reduz a crise hídrica, porque ela não é tão boa nos momentos bons da hídricos, mas nos momentos ruins elas compensam, porque elas ficam funcionando. Enfim,
Temos aí essa modificação no portfólio da Engie, mas não tem problema. Ela, no momento, é bem aí protegida aí na crise hídrica, mas sim, ameaça sim. A maior parte da geração dela é hidrelétrica. Ela tem transmissão de gás e transmissão de energia também. Pandemia, tranquilo. Fintech nem nada a ver. Preço tá barato, né? Oportunidade, tá? Não é recomendação de compra, mas tá barato. Política, mesma coisa das demais, né? E aí nós temos a CPFL. A CPFL, olha só, IGPM ajuda ela. Então, mesma coisa da Taesa, mesma história que eu contei da Taesa. Tá barato, IGPM ajuda aí na sua geração de energia. A parte de geração de energia dela, boa parte é reajustada pelo IGPM. Então, dá essa impulsionadinha. E deu nesse último trimestre. A greve dos caminhoneiros nada a ver, não atrapalha muito. Crise hídrica, mesma ameaça, ela é bem diversificada, mesma história. Ela tem distribuição de energia, tem geração de energia diversificadas, não é somente a hídrica, então tem aí essa força e essa para ela. Pandemia também não nada a ver a fintech e o preço está muito barato, mas muito barata mesmo. E assim, em detalhes, para você ver o quanto barata está, veja os meus vídeos, eu vivo focando aí em preço, então eu faço vídeo de preço justo, eu comparo com corretoras, dê uma olhada nos vídeos que eu faço, eu já fiz aí da geradora de energia, dá uma olhada lá, tá? Então, muito barata aí a CPFL. É Energias do Brasil, inflação reajustada, greve dos caminhoneiros não tem problema, a crise hídrica também ameaça, mas é pouco, né? Ela é diversificada, o principal foco dela é a distribuição de energia, e ela fez esse amarelinho aqui virar um nada no último trimestre dela, já que ela fez um hedge muito bem feito. Parabéns para Energias do Brasil. Eu acho que ela tá aí, ou fez um bom trabalho. Pandemia, fintech também não tem problema, preço tá barato, talvez nem tanto como outras. Veja os vídeos que eu faço de precificação, política, mesma ameaça das demais, né? Aí temos a Eletrobras, também inflação, mesma história, né? Crise hídrica, ameaça, talvez até um pouco mais aqui, né? Pandemia, mesma história, preço muito barato, mas um risco aí, né? Caso não exista a privatização, a política aí ameaça demais, tanto nessa parte de cancelar a privatização, é um perigão aqui. Talvez eu devesse pôr aqui essa cor aqui, que é o pior cenário político aí para a Eletrobras, né? Na sequência nós temos a Petrobras, que aí a inflação, assim, por mais que seja reajustada as coisas pela inflação, não é aquela coisa instantânea como nas elétricas, né? Pode ter aí um pouquinhozinho assim de risco. Greve dos caminhoneiros tem um risco. Crise hídrica não tem risco, né? Aqui tá errado. Crise hídrica não tem risco. Na sequência a gente vê a pandemia, não tem risco também. Fintech não nada a ver. Preço tá muito barato, mas um risco gigante. Um risco assim, ó. Um dos maiores riscos, né? Isso aqui, eu já vivi isso aqui, sei lá quantas eleições, desde 2007, faz as contas aí, o quanto que eu já não sofri com isso aqui. Então hoje, ela sobe um pouco, eu faço o quê? Call de venda. Ela nunca atinge esse preço, eu faço ali preços bons para ganhar dinheiro mesmo. E aí ela vai lá e cai. Aí eu não mando put, que eu tenho medo de ser executado, fico só esperando. Se ela chegar no meu preço, eu vou e vendo na call, não tem problema. Porque crise hídrica, crise hídrica não, política, eu tô querendo fugir aí com a Petrobras. Banco do Brasil, mesma coisa da Petrobras, né? Todas as demais aqui são protegidas da inflação, as ações são geralmente protegidas pela inflação, mas não é aquele negócio quase que instantâneo que acontece com as elétricas, por isso que eu gosto tanto das elétricas. E aí, greve dos caminhoneiros, também não tem muito problema, crise hídrica nada a ver, pandemia não tem muito problema, as fintechs aí é uma ameaça, né? Vai ameaçar mesmo, Open Bank vai ameaçar. Preço muitíssimo barata, mas um risco que a gente tem que ficar muito atento, que é o risco político. Ninguém tá vendo isso, mas eu estou muito de olhos abertos nisso. Banrisul, mesma coisa do Banco do Brasil, tá? Só que ele é um pouquinho menos eficiente, vamos lembrar disso, né? As fintechs também ameaçam aqui, acho que ele tá fazendo um trabalho um pouquinho menos melhor aí que o Banco do Brasil, vamos dizer assim, menos melhor é boa, né? O preço também tá muito barato e o risco é um pouquinho menor. Por ser estadual, eu acho que acaba sendo menor o risco do que as federais, né? Aí o Bradesco, cara, mesmos problemas aqui, né? E tá muito barato, a pandemia
não, a pandemia impacta aqui, né, por conta da parte seguradora deles, né, então vamos ficar atento a isso. Fintech é a mesma ameaça dos demais bancos, o preço também está muito barato e não tem um risco aqui, ó. É lógico que todos os bancos têm, né, como eu já disse, mas é bem menor do que os bancos aí públicos. É o Santander, a gente vem na mesma pegada aí também, né, só que sem pandemia aqui arriscando, mesmo risco fintech, preço já não é tão barato, né, já não é tão barato. Aí o Itaú, mesma coisa que o Santander, só que com preço um pouquinho mais barato. Itaúsa, também aí, mesma coisa do Itaú praticamente, embora ela seja uma diversificada, né? Então talvez aqui esteja um pouquinho menor o risco das fintechs e open bank, né? Já que ela é uma holding. E lembrando também que embora tenha posto barato aqui Itaú e Itaúsa, eles estão um pouquinho menos barato aqui que o Bradesco, que por sua vez está um pouquinho menos barato que o Banco Sul e o Banco do Brasil, que estão realmente muito baratos. É o Banco ABC, ó, um banco interessante, que o quê? Que tem aí a parte, não é varejo, né? Então ele é um banco diversificado diferente, para dar uma diversificação na carteira. Ele vai atuar aí com empréstimo para empresas, então é diferente. Mesmo aí, tipo de risco, a fintech eu acho que ameaça um pouquinho menos, exatamente o preço diferencial aí do banco, mas também ameaça, sim. Preço muito barato. Risco político também não tem muito. E aí a Caixa, eu tô avaliando aqui a parte da inflação, como é que funciona, mas a princípio tudo ok. A greve dos caminhoneiros aí, ok. Crise hídrica não vai nada a ver, né? Covid, pandemia, né? A gente não pode falar essa palavra. Pandemia ameaça, né, a parte da saúde, um pouco de risco. Fintech também ameaçam as seguradoras, tá todas elas aí ameaçadas. O preço tá barato, todas elas, muitíssimo barato a BB Seguridade, muitíssimo barato a Sul América, principalmente. Não tem, o risco político é mais ou menos igual para todas. Eu acho que eu mereci uma amarela que a BB Seguridade, né? É maior o risco da BB Seguridade, sim, um pouquinho maior. Indiretamente ela é pública, né? E a diferença qual é? É aqui a parte da pandemia, né? Nós temos que a BB Seguridade tem um risco aí um pouco menor que a Caixa, que por sua vez é bem menor que a Sul América, que é o maior de todos. A Porto Seguro ela vai viver um aumento de sinistralidade com a economia voltando ao normal, mas ela não tem um impacto direto da pandemia, e sim um retorno à normalidade que vamos ter agora. Ninguém vai sair batendo o carro agora de propósito, porque não usei o seguro antes, eu vou bater o carro agora. Não. Então, o que vai acontecer é o retorno à normalidade, vamos dizer assim, o fim da festa, né? De sinistros baixos. E aí não tem nada a ver, inflação, todas elas aqui protegidas. E aí o ponto para BB Seguridade, que é um risco, é o IGPM, e o IGPM parece estar ficando tranquilo, então vamos aqui pôr esse ponto como positivo, né? E aí para fechar nós temos a Sanepar, com a inflação aí também reajustando, né? A inflação reajusta na Sanepar, na Sabesp e na Copasa. Por que eu não pus o mesmo verdinho das elétricas? Porque elas têm aquele sofrimento, aquela renegociação, que eu não vou dar isso, eu vou dar um pouco menor. Sempre aquela velha história. Então, azulzinho aqui, que é um probleminha, né? E os caminhoneiros não tem nenhum problema. Viside, que ela até pôs o reservatório aqui, essa Sanepar é extremamente afetada, 50,94 tá agora, tá acima de 50%, nesse inverno tá bom, mas vai começar a chegar um momento que a gente vai querer chuva, vai precisar vir a chuva para essas ações subirem, tem que vir, por enquanto ok, tá maior que ano passado, mas a gente espera aí que melhore no verão. Sabesp não tá livre ainda da crise hídrica, amarelinho. Copasa totalmente livre, tranquila. Pandemia, o impacto é mínimo, mas também pode ter um impacto aí, de repente, algumas concessões aí de descontos, né? Enfim, aqui não tem conexão. E o preço, muito barato a Sanepar, barata a Sabesp, com um enorme aqui. Um enorme não diria, mas um risco assim político um pouco maior que a Sabesp, que a Sanepar por conta aí da privatização, porque de repente pode não privatizar, como pode privatizar também, ser uma surpresa positiva. Vamos ficar com isso em mente. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava. A próxima vez eu consigo ser mais resumido para vocês. Deixa seu like aí e comente se você gostou desse tipo de vídeo, se essas informações foram úteis. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!
E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve para não perder novos conteúdos. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!